Para comentar estes dados da economia americana que foram divulgados hoje e as expectativas do mercado para o payroll, eu converso agora com Bruna Alemann, Head de Internacional da Nomos. Bruna, seja bem-vinda. Uma ótima tarde a você. Ol Boa tarde, imagina, obrigada, é uma honra estar aqui, falar de dados tão importantes. Estava até confusa, confesso, Gabriel, porque de um lado tá bom e do outro lado não tanto, né. Exato, eu queria justamente falar sobre o que parece estar um pouco pior, um pouco ruim nestes dados de hoje, que é o mercado de trabalho. Ontem tivemos a publicação do relatório de Oates, que mostra vagas abertas de trabalho nos Estados Unidos. Ele é um pouco mais retrovisor, ele olha para 2 meses atrás. Mas pela primeira vez desde 2021, a gente chegou na proporção de 1 para 1, ou seja, mesmo número de desempregados do que vagas abertas nos Estados Unidos. É um número que não era encontrado desde, lembrando, de 2021, veio abaixo da expectativa. Hoje, novamente, ADP, setor privado, criou cerca de 50, 54 mil vagas de trabalho, menos do que a expectativa e menos do que meses anteriores. São sinais de desaquecimento da economia, olhando para este mercado de trabalho? Com certeza, gente, olhando isso, é um enfraquecimento e era o esperado, tanto pelo governo quanto pelo Fed. A mistura dos dados mistos dos Estados Unidos, apesar de uma economia relativamente resiliente, esses postos de trabalho podem indicar um pouco mais no médio prazo, longo prazo ainda falando neste ano, mas nos próximos meses, se assim a gente pode dizer, para onde a economia vai andar. Porque se o mercado de trabalho continuasse aquecido, ele vindo um pouco abaixo, quer dizer que tem menos pessoas vão ter o poder de compra do dinheiro, ou com o dinheiro na mão, a grande maioria delas vai estar com o dinheiro ali dentro da poupança, economizando, e isso força menos o impacto na inflação. Então, isso acaba gerando uma pressão inflacionária relativamente menor. Então, por isso esse dado é muito importante. Dentro de uma economia, para você reduzir essa inflação, para você ter uma justificativa, igual eu estava comentando, os dados ali são mistos, uma economia americana ainda resiliente, se a gente fala na questão de indústria, se a gente ainda fala, mesmo ali na relação de empregos, ainda são dados relativamente fortes, que dentro de uma pressão inflacionária deveria ser muito mais fraco do que isso, mas a gente está tentando trabalhar, os Estados Unidos está tentando não entrar dentro de uma recessão e sim juntar alguns dados específicos para justificar esse corte de juros, então ele vem de uma forma super importante. Menos dinheiro na mão, então menos pessoas em postos de trabalho, menos dinheiro na mão, menos consumo, menos pressão inflacionária. Um dos pontos super importantes que o Fed gostaria de enxergar e que fortaleceu aí. Semana retrasada estava em torno de 80%, depois que o Powell já tinha falado em Jackson Hole, ele já tinha subido um pouco de volta para 80% as chances do corte de juros e agora chegando acima de 97% para dia 17 de setembro, a grande expectativa. E aí, o que está bom na economia dos Estados Unidos? Quais são os sinais contrários? O que está indicando para o outro sentido, Bruna? Qual que é a tua percepção desses últimos dados que foram publicados? O principal é o PMI de serviços, né, ele está registrando, vamos se dizer, uma resiliência e uma expansão saudável do setor, Uhum. né, então eu acho que isso, ainda são dados, assim, relativamente interessantes em equilíbrio, porque, assim, os Estados Unidos entrar numa determinada recessão é complicado, você volta para uma estaca zero e ficaria muito mais difícil, principalmente se a gente trazer porque para tirar um país de recessão precisa de mais incentivos e a gente sabe que a dívida pública americana, né, o déficit fiscal americano, assim como vários países do mundo, estão ali com dificuldades. Então, se a gente olhar por esse cenário e também o cenário já com a expectativa de corte de juros, isso pode trazer uma economia, essa economia numa expansão saudável, com dados interessantes para o corte de juros, e os Estados Unidos pode ser que agora comece a encontrar dentro desses dados mistos uma luz no final do túnel para começar a reduzir o crescimento do seu déficit fiscal. Então, esse é o ponto mais importante, porque caso entrasse numa recessão, o buraco da dívida americana poderia se tornar muito maior, ou até determinados dados, se eles não, se a economia tivesse muito mais resiliente do que ela está mostrando, principalmente quando a gente fala tanto na parte industrial quanto na parte de serviços, né? Todos os índices compostos ali,
apesar de um ritmo relativamente robusto, ele está em contrapartida, ele não está tão forte quanto ele deveria estar, ele não vai trazer os Estados Unidos para essa eventual recessão, que ela, no começo do ano, estava muito sendo falado e era um dos pontos, o medo do Fed, para eventualmente ter um corte de juros e depois causar um efeito rebote, ter que aumentar os juros novamente. Então, isso dá muita consistência para a decisão do Banco Central e começar a unificar ali também tanto os dados, as necessidades políticas que o Trump quer versus na economia e também a parte econômica quando a gente fala de Fed. Perfeito. Tem algumas previsões do mercado, algumas projeções que estão até dizendo que não vai ter corte algum. Ontem eu conversava com o Bank of America e o call do Bank of America é que não vai ter corte algum em 2025. Falaram que pode ser, claro, revisado com os próximos dados, mas dizem que corte de juros não tem. Essa é a visão do economista-chefe lá nos Estados Unidos. O que está jogando nesse sentido? O que está colocando essa pulguinha atrás da orelha de alguns tomadores de decisão, de alguns grandes bancos, de que juro não cai nos Estados Unidos? E, claro, se começar a cair, cai de uma vez, essa é a percepção, a gente vai ter alguns cortes ainda a vir por aí, o mercado coloca 3 na conta. Com certeza, e acho que assim, não é incomum alguns estarem analisando que não haverão esses cortes de juros, até porque a economia, daí é o ponto positivo, a economia continua resiliente, ela continua resistente. E tem um outro ponto que também é uma contrapartida, que durante, vamos dizer, dos últimos 3 meses, e agora nós estamos conseguindo enxergar melhor, e provavelmente nos próximos 2, 3 meses mais ainda, que são os fatores econômicos que foram impactados, ou dados em si econômicos que estão sendo impactados, principalmente em relação ao tarifácio. Então, grande parte, por exemplo, nós pegamos alguns determinados números que nós estamos falando de dados de 2 meses atrás. O tarifácio, apesar de ter iniciado lá atrás, então dele já ter sido discutido ainda no primeiro semestre desse ano, os efeitos dele dentro de uma economia, ele pode perdurar ou ser vistos durante 6 meses ainda, principalmente nos efeitos em importação, exportação, negociações. Então, tanto que grande parte dos dados e grande parte das decisões do Fed estavam direcionadas ou estão direcionadas para dados maquiados, que ainda não estavam trazendo os efeitos tarifácios do Trump. Então, é difícil tomar qualquer tipo de ter qualquer tipo de tomada de decisão. O Bank of America está olhando de uma forma extremamente conservadora, entendendo que todos os dados, como eles estão mistos, eles estão alguns relativamente positivos e outros, apesar de enfraquecidos, mas são positivos para um corte de juros dos Estados Unidos, ele está sendo mais conservador no sentido. Acho que o Banco Central deveria olhar mais por conta do receio do efeito rebote disso. E sim, de algumas decisões do Banco Central estarem sendo feitas assim, não que está agindo de uma forma política para, vamos dizer, entrar ali, não entrar numa briga direta com o Trump, porque ele é extremamente autônomo, é uma autarquia e funciona muito bem, mas ele sabe também da importância desse corte de juros inicial por conta do déficit fiscal, os juros de curto prazo dos Estados Unidos aumentar cada vez mais essa dívida. Então, talvez ele não esteja olhando desse sentido. O que eu tenho trazido muito é, o Banco Central nesse momento está decidindo para que linha quer seguir e quais dados econômicos ele está levando em consideração para esse efeito do corte de juros. E aí que cada banco, cada analista, cada economista vai se diferenciar. Alguns têm alguns dados como muito importantes, como emprego. Eu, por exemplo, costumo olhar muito também o dado, o americano ele começa a poupar muito ali, você consegue começar a enxergar também o efeito crise, porque o americano não tem o costume ali daquela poupança, bolsa de valores, e ele vai, quando ele vai pegando e vendendo a bolsa de valores, ele vai acumulando e colocando na poupança. É um dado também interessante, quase não muito falado, que também fala sobre a movimentação da economia. E cada banco ele tem essa tomada de decisão. Então, assim, não é certo ou errado, mas é uma visão que eles têm e provavelmente dentro das escolhas que eles vão fazer, principalmente de bolsa de valores, de ações, de determinados setores, vai ser muito mais conservadora, se mantendo em bens de consumo, em empresas um pouco mais estáveis, daquele consumo não cíclico, do que algumas posições, por exemplo, um pouco mais agressivas, como tecnologia, que pode sentir muito esses efeitos caso corte juros e depois volte novamente e a pressão inflacionária continue. Justamente, vou trazer aqui algumas ponderações. Ontem, o membro do Fed, Neil Kashkari, disse que os efeitos já são
visíveis das tarifas no consumo norte-americano, mas que apoiaria este início de corte de juros gradual ao longo do tempo. Hoje nós temos o presidente do Fed de Nova York, lembrando, Nova York tem cadeira cativa no conselho do FONC, faz parte das divisões distritais, mas a cadeira de Nova York é sempre fixa, então é basicamente mais um dos membros aí dos governadores do Fed. O John Williams, que é o presidente do Fed lá de Nova York, disse que apoia o corte de juros ao longo do tempo, mas vê um equilíbrio delicado. Então, as comunicações já estão começando a aparecer sobre corte de taxas, sobre corte de juros. E aí, claro, a gente pode ver efeitos sobre desse eventual corte agora em setembro. Daqui a pouquinho eu trago a cotação das expectativas, mas 97% do mercado aposta em um corte de juros em setembro, só não é 100%, porque nem sempre a gente tem tanta certeza assim, mas 97% de quem está colocando dinheiro na curva está colocando dinheiro em um corte de juros já agora em setembro. Efetivamente, nós temos um mercado bastante atento a isso. Na tua visão, alguma coisa muda essa posição? Agora que os dados já estão chegando, o payroll de amanhã pode bagunçar um pouco o tabuleiro, ou mesmo que venha forte, pelas revisões que já vimos no passado, ele não deve mudar esse setembro como início de corte de juros? Tem que tomar cuidado, porque se ele vier muito fora da expectativa ali, ele pode mudar totalmente o caminho ali das decisões, enfim, tudo que pode ser tomado. Mas a expectativa ali de emprego, até porque a gente deve estar olhando a taxa de desemprego, já tem alguns outros dados ali, né? A taxa de desemprego tá sendo olhada ali relativamente com crescimento. Eu acho que ela não vai sair muito ali dentro do consenso ou do que traria, tá? Então, eu acho que ela está dentro da expectativa. Se ela sair muito forte, se vier muito forte, com certeza isso daí vai acabar impactando em qualquer tipo de tomada de decisão. Porém, eu acho que essa questão fiscal e esse alinhamento, a gente também tem o dot plot no Fed, né, que são as posições ali das cadeiras da diretoria do Fed e as decisões que iam ser tomadas, ele estava muito bem alinhado. Então, as pessoas estão começando a falar, os diretores estão começando a se posicionar, e eu acho que eles estão olhando também por uma questão fiscal. Eu acho que agora eles não estão olhando só a economia como um todo, eles estão olhando essa questão fiscal. Então, eu acho que qualquer mudança de narrativa ali do banco, por parte do Banco Central, para não haver esse corte de juros, é só se o payroll ele vier muito fora do aquém que está sendo esperado, o que é muito difícil, porque grande parte dos dados econômicos já estão direcionando que vai estar dentro da expectativa. Perfeito. Bruna Alemann, Head de Internacional da Nomos, sempre bem-vinda à nossa programação. Obrigado por nos ajudar a entender estes dados mais recentes da economia dos Estados Unidos. Tivemos, lembrando, este PMI de serviços, indicando ainda bastante resiliência. Tivemos os dados de emprego que, pelo menos por enquanto, estão casando, o JOLTS e a ADP caminhando na mesma direção. Pode vir o payroll bagunçar tudo amanhã. Lembrando, o payroll é o principal relatório. Contamos com mais participações tuas ao longo destes próximos meses, para a gente acompanhar esse processo de talvez corte de juros por lá. Com certeza, pode contar comigo, será uma honra estar aqui com vocês, Gabriel. Muito Valeu. obrigada, viu? Valeu, até a próxima.